Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 3 desse segundo trimestre, onde estamos estudando a justiça divina, esse lindo, profundo comentário do pastor Ezequiel Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Jundiaí, São Paulo. E o assunto de hoje será as abominações do templo. É um assunto bastante interessante, assaz interessante, que estaremos a comentar. E aqui nesta lição, nós estaremos abordando alguns pontos. O que é a ser arrebatado, trasladado. Ezequiel foi fisicamente lá para Jerusalém ou no Espírito? Já ocorreu isso na Bíblia Sagrada? Tem registro na Bíblia Sagrada sobre isso? O que é abominação? Então são esses pontos que nós estaremos aplicando também na igreja odierna, na igreja atual. Nos acompanhe até o final e cremos que seremos todos edificados para a glória do Senhor Jesus. O texto, esse fato está registrado no capítulo 8 do profeta Ezequiel. E logo aqui no capítulo 8, nós vamos encontrar a seguinte colocação. E sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Versículo 2: E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Resumindo aqui, inclusive tanto no hebraico e na Septuaginta, traz aqui que foi um homem de fogo. Um homem de fogo. Estava Ezequiel lá em Babilônia, na sua casa, diante dele os anciãos, que havia chegado a ele ou para aconselhamento ou para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos fazer a conclusão da lição acerca desses anciãos, que possivelmente não eram fiéis a Deus. Entre eles havia os fiéis, mas também havia os infiéis. E neste caso, vem a colocação. Ele estava ali. Quem apareceu? Qual foi a visão que abriu diante de Daniel? Um homem de fogo. E se nós olharmos para o Apocalipse, lá no Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 9, ele tem a visão do Cristo glorificado. E aqui nós vamos encontrar no versículo 9, ele fala que ele ouviu aquela voz de trombeta, e ele olha para trás. No versículo 12, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. O que nós vemos aqui é que o seu rosto era o cabelo branco como a neve, o rosto era como o sol, que nós vamos ver na sequência aqui do capítulo, que o seu rosto era como o sol, os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente que fora ali numa fornalha, como que tirado de uma fornalha. Neste ponto, nós podemos entender que João vê o Senhor Jesus glorificado. E nesta visão de Ezequiel, nós podemos, eu faço aqui, ele vê o Senhor Jeová, porque Jesus, Jeová e o Espírito Santo é a mesma pessoa, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E nós vamos ver o trono de Deus. Ele vê na primeira visão, ele vê o trono. Agora, aqui ele vê um homem de fogo. E esse homem de fogo, ele vem com a semelhança de uma mão, uma visão antropomórfica, e pega ele pelos cachos do seu cabelo e transporta para Jerusalém, cerca de 1.500 quilômetros. Ele foi transportado entre o céu e a terra. Aí vem aquela pergunta: ele foi em espírito ou foi fisicamente? Foi em espírito ou foi fisicamente? Nós podemos ver que há alguns relatos na Bíblia, é o caso dos apóstolos, lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 17, nós vamos ver que os apóstolos foram presos, porque eles estavam realizando muitas obras, muitas maravilhas, curas miraculosas. E ali no versículo 18, por ciúme, os sacerdotes, eles lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui os apóstolos foram tirados da prisão pelo anjo. A porta continuou fechada, os guardas ali, e eles não viram. Foi tirado dali. E agora eles vão para o templo, pregam a palavra, e enquanto o pessoal está discutindo acerca deles, eles estão pregando. Quando manda buscar na prisão, mas cadê os homens? E ficaram todos atônitos. Lá está os guardas, as portas fechadas, tudo fechado. Mas ali houve uma transladação. Deus arranca eles dali fisicamente. Outro ponto que acontece é em Atos 8, versículo 39 e 40, quando Filipe, ele estava pregando para o eunuco, da rainha Candace, da Etiópia. Ele batiza aquele eunuco, e depois que ele batiza o eunuco, capítulo 8, versículo 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, tendo passado, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nota-se aqui que houve uma transladação física, houve uma transladação no caso de Filipe, tanto dos apóstolos quanto no caso de Filipe. Agora, quando nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, está registrado assim: em verdade que não convém gloriar-me mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Paulo está falando de si, que ele for arrebatado em espírito. Na verdade, ele fala se no corpo ou se fora do corpo, ele não sabe, mas Deus o sabe. E nós vemos que ele foi levado ao terceiro céu. O que nós podemos entender aqui que é um arrebatamento de espírito. Ele foi até aos céus. E quando nós olhamos para o Apocalipse, no caso do evangelista João, nós vamos ver lá no capítulo 1 e no versículo 10 do livro do Apocalipse, a seguinte expressão: achei-me em espírito no dia do Senhor, eu ouvi por detrás de mim grande voz como que de trombeta. Ou seja, nesse ponto, ele recebe ali um arrebatamento de espírito e ele começa a ter visões espirituais. Já no capítulo 4 do mesmo livro do Apocalipse,
no versículo 1, depois destas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O que podemos ver é que João foi levado ao céu. Não podemos dizer que ele foi lá fisicamente, mas que ele foi arrebatado em espírito, como se físico estivesse. Ele vai e ele entende ali as revelações de Deus. Então, há casos na Bíblia de vários pontos assim de arrebatamento e de revelação, que Deus traslada as pessoas. Podemos ver que esse homem de fogo, ele transporta Ezequiel em espírito para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele tem ali o Senhor falando para ele o que ia fazer. Vou mostrar a você as abominações que se cometem na minha casa, as abominações que eram feitas dentro do templo. Para falar em abominação, precisamos entender o que é abominação, o que significa abominação. Abominação é o mesmo que repulsa, vai além da rejeição. Você rejeita algo, é uma coisa. Você repugnar algo, repulsa, é outra coisa, muito mais forte. É como o Senhor Jesus, ele fala para João, lá no capítulo 3, quando ele fala da igreja de Laodiceia. Ele fala: porque não és frio nem quente, e és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. E numa outra expressão, o Senhor fala direto: vomitar-te-ei da minha boca. Não está falando da possibilidade, mas está falando de uma realidade. Não uma mera possibilidade, mas de uma realidade urgente. Ele diz assim, versículo 16 do capítulo 3: porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nesta outra, nós temos aqui uma outra versão, que ela vai dizer da seguinte forma, no versículo 16: assim, porque és morno, e não és frio nem quente, não está dizendo estou a ponto de, mas está dizendo direto: vomitar-te-ei da minha boca. Essa tradução é a tradução que eu mais gosto, que é com base nos textos recebidos e não no texto crítico. Pois bem, dentro desse ponto nós vamos ver que essa abominação é aquilo que causa repulsa, que causa nojo. Deus estava enojado com o povo em Jerusalém. Aí nós vamos entrar nas abominações. O que eram estas abominações? Nós vamos encontrar no capítulo 8 do profeta Ezequiel 4 abominações. 4 abominações. A primeira abominação está registrada no versículo 5, no final do versículo 5, que diz assim: e disse, filho do homem, levanta-te agora os teus olhos e olha para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. A primeira abominação, a imagem dos ciúmes. Essa imagem dos ciúmes possivelmente era uma imagem de madeira chamado poste ídolo, que era com base em Tamuz, com base em Tamuz. E o que era esse Tamuz? Tamuz, isso nós já falamos já em lições passadas, que se você procurar você vai encontrar. Nós falamos aqui a respeito da idolatria, do culto da mãe com a criança. E neste caso era Semíramis, que era a mulher de Nirode, e Nirode era filho de Semíramis, e deste relacionamento incestuoso nasceu Tamuz, e Tamuz nasce após a morte de Nirode, e ela diz que foi a reencarnação do espírito de Nirode, poderoso caçador.
E essa expressão nós vamos encontrar em Astarote e Baal, na Fenícia, está ou Iana e Tamuz na Assíria, Ísis e Osíris no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus ou Fortuna e Cupido ou Júpiter em Roma. Aqui está o culto da mãe como a criança reportado em várias culturas da época. Mas, e esta imagem de escultura, o que nós podemos entender que no segundo livro de Reis, no capítulo 21 e no versículo 3 até o 7, nós vamos encontrar que Manassés havia introduzido ali uma imagem, um poste ídolo ali na casa de Deus. Mas em 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, nós vamos ver que Josias, ele arrancou aquele poste ídolo dali, ele destruiu, ele deu cabo a esse poste ídolo, que era a imagem que provoca ciúmes, a imagem que provoca ciúmes. Mas aí nós vamos ver que o Senhor apresenta a segunda abominação para Ezequiel. Ele fala coisas piores ainda existem. Aí no versículo 10 do capítulo 8, nós vamos ver a segunda abominação. E a segunda abominação diz assim: entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, e 70 anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Nesse ponto, nós vamos ver que havia aqui esta pessoa, Jazanias, era filho de Safã, escrivão do rei, que fora lá no passado escrivão do rei, quando achou-se ali o livro da lei, no templo. Porém, deixemos essa particularidade e vamos aqui aos adoradores de animais. Os adoradores de animais, o culto aos animais, culto aos répteis, e isto era abominação para Deus. Hoje, o que eu quero apresentar aqui é que nos dias odiernos aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma idolatria de animais, porque há pessoas que ela coloca o animal, às vezes até no lugar do filho, às vezes no lugar da esposa, no lugar do esposo. Há pessoas que ela tem que você pode ofender o esposo, mas não pode ofender. Você pode falar mal se tiver que falar mal do esposo, é uma coisa, mas fala mal do animal, você compra uma guerra. E às vezes é o contrário, se fala mal da esposa, você compra briga, mas se fala mal do animal, você compra uma guerra. Esta é a situação que nós estamos vivendo hoje, uma inversão de valores. Isso começa até mesmo nas nossas leis, As leis hoje, se você matar um animal, você vai preso em flagrante e não tem você pagar ali um valor, para poder sair daquela prisão. Então você não tem como fazer aquele depósito judicial que é fixado um valor para que você saia livre. Não existe fiança, é inafiançável, você fica preso mesmo. E já se mata uma pessoa, não. Você procura um advogado, vai lá, se apresenta, conversa e você já sai pela porta da frente. E já se matar um animal, não. Esta é a situação que nós estamos vivendo. Há situações onde vai se fazer uma celebração, um casamento, por exemplo, a pessoa coloca num carrinho de criança, coloca um animal e entra com um cachorrinho dentro do culto, para cultuar a Deus. E se vai impedir, o diácono vai impedir, compra uma briga, compra uma confusão. E tem que impedir mesmo, e não pode deixar mesmo, porque se entrar é profanação. Nós não podemos deixar os nossos cultos, nossos templos serem profanados. E é o que está acontecendo já em larga escala. As abominações estão
acontecendo, estão em pleno curso nesse século 21, que já estamos aí a um passo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Seguindo em frente, nós vamos, porque o tópico 2, ele vai falar da parte 1, né, das abominações, que era o poste ídolo, né, a imagem dos ciúmes, e também sobre a adoração de répteis e de animais. E no tópico 3 da nossa lição, vai falar sobre a parte 2 das abominações, que está no versículo 14, diz o seguinte: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. O culto, o ritual a Tamuz. Essas mulheres que estavam chorando eram chamadas carpideiras, aquelas mulheres que recebiam para chorar, para gerarem comoção no público, nas pessoas, nos velórios, para chorarem. E aqui nós vemos este ritual, foi daqui que surgiu essas carpideiras contratadas para os velórios, para chorarem nos velórios. Começou aqui, na prática de um culto a Tamuz, que foi inserido na cultura judaica, foi inserido na cultura da época. Geralmente, quando acontece algo, vem do mundo espiritual e é inserido na cultura, passa a ser adotado como algo normal. Este algo que começa num ritual profano, num ritual idólatra, e acaba se tornando parte de uma cultura. E agora já não é mais o ritual idólatra de culto, mas faz parte de uma cultura, que todos começam a fazer aquela prática num contexto cultural. E agora, do contexto cultural, ele volta para o regime religioso, adentrando no culto a Deus. E isto também é uma abominação. Por exemplo, quando nós vemos, a arqueologia encontrou imagens da mãe com uma criança em tempos remotos, em tempos de 700, 1000 anos antes de Cristo. E agora veio, após o sacrifício vicário de Cristo Jesus, veio a introdução com Constantino, que introduziu, adotou o cristianismo como religião, e eles trouxeram as práticas pagãs para o cristianismo, e trouxe para dentro do cristianismo o culto da mãe, o culto à mãe e à criança, no caso Maria e Jesus. Maria e Jesus, fazendo essa ligação do passado com o cristianismo atual. E o que é isso? Aquilo que era uma prática religiosa de culto profano, foi se adotado como cultura, e agora, como a cultura, ela migra para o cristianismo, entrando no meio do cristianismo como uma abominação repugnante diante de Deus. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nós vamos depois, e quando o profeta ele vê a primeira abominação, o Senhor fala para ele: tem coisas piores. Mostra a segunda abominação, ele fica estarrecido. O Senhor diz para Ezequiel: tem coisas piores. Ele vê a terceira abominação, as mulheres chorando a Tamuz. Aí Deus fala para Ezequiel: tem coisa pior que isso. Deus ele começa gradativamente da menos grave para a mais grave. E por fim, no versículo 16, chega na quarta abominação, que era a mais grave de todas. Elevou-me para a porta do átrio interior da casa, e eis que estavam ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Os adoradores do sol, era um culto ao sol, até porque lá no Egito havia a cidade, não é Bet-Semes, é Bet-Shemesh, em hebraico, que é a casa do sol, e era também o deus Ra. O deus Ra lá no Egito era o deus sol, e havia a cidade do deus sol, a cidade do sol, ou seja, a casa do sol,
o nome da cidade. E aqui nós vemos esses 25 homens de costa virada para o templo, adorando o sol. Adorando o sol. Nós não podemos aceitar estas coisas. Por exemplo, hoje, quando Deus mostra isso, Deus mostra a repugnância. Deus está falando para eles, fala assim: olha, as abominações, a minha casa está toda ela abominada, com tantas abominações. Agora, trazendo isso para os nossos dias, para a igreja odierna, para o período escatológico, o período de Laodiceia. Neste período de Laodiceia, nós estamos vivendo uma fase parecida com aquela que Jerusalém foi destruída. É nesta fase que Deus separará, tirará a igreja da igreja. Primeiramente, Deus tirou a igreja do mundo, agora tira o mundo da igreja, e agora Ele vai tirar a igreja da igreja para o arrebatamento. Nós não podemos aceitar, porque as pessoas falam: não, o jovem tem que ter uma linguagem para o jovem, o músico tem que ter a linguagem para o músico. Não, meus amados, não é assim. O músico é crente, o jovem é crente, a criança é crente, o ancião é crente, as irmãs são crentes, todos somos crentes, aguardando o arrebatamento da igreja. A mensagem que salva o ancião, salva a criança, salva o jovem, salva o adolescente. Agora, o que está acontecendo? Estão tentando mudar o texto da palavra de Deus, para ficar agradável ao ouvido de quem ouve. A palavra de Deus não é para massagear o ego, ou para ser uma linguagem eufêmica para aceitamento do adolescente ou do jovem. Não. A palavra de Deus é para colocar o homem no céu, para resgatar o homem do pecado, tirar as abominações. O que está se fazendo? Vai um culto com jovens, meia luz, gelo seco, jogo de luz, e os crentes ali dando glórias a Deus, fazendo uma mini balada dentro do templo. Isso é abominação. É triste saber que dentro das Assembleias de Deus, em alguns lugares, existem já esses cultos tipo balada para o jovem, culto à meia luz. O sangue de Jesus tem poder, e repreenda esta abominação dentro do templo. Outros transformam o culto em palco. Nada contra os cantores, nada contra os cantores que louvam a Deus, que exaltam a Deus, que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo, que através deles almas são salvas, são curados para a glória do Senhor Jesus. Mas muitos deixaram de ser instrumento na mão de Deus para fazer da igreja instrumento de renda, e transformam o culto em palco. E não presta um culto para adorar a Deus, mas um show para encher os seus bolsos. O sangue de Jesus tem poder. Nós não compactuamos com tal coisa, nós repugnamos tal coisa. Isto é abominação. Também agora o templo pessoal, a vida pessoal de cada crente está sendo também abominado, fazendo tudo o que o mundo faz. Todas as tatuagens, tudo aquilo que o mundo faz, a pessoa está fazendo. Abominação do templo. Nós somos morada de Deus em espírito, nós somos casa de Deus. O crente individual, a criança é batizada com o Espírito Santo, o ancião é batizado com o Espírito Santo, o jovem é batizado com o Espírito Santo, o músico é batizado com o Espírito Santo, o cantor batizado com o Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo, se o Senhor Jesus batiza todas as faixas etárias com o Espírito Santo, porque Ele vê que é templo para a sua morada, porque o Senhor quer operar no nosso meio. E se nós queremos receber de Deus e recebemos, por que então vamos profanar o templo que é morada de Deus? Estamos vivendo o período da mornidão espiritual. Por isso que fica a expressão: vomitar-te-ei da minha boca. Que não sejamos nós vomitados pelo Senhor, mas por Ele sejamos nós arrebatados, livre das abominações desta vida. Que Deus nos guarde e nos dê vitória em Cristo Jesus. Amém.